Bom, pessoal, um tempo atrás eu coloquei um vídeo aqui no meu canal que estava tratando sobre lista suspensa dependendo de uma outra lista suspensa. Esse vídeo, gente, foi um dos vídeos, segundo vídeo meu mais visto no meu canal. Eu fiquei muito feliz, né, de estar agregando valor para as pessoas, né, que estão assistindo esse conteúdo, e tive muitos comentários, né, muita gente elogiando, e também teve algumas pessoas não conseguindo fazer exercício. E aí eu acabei dando uma assistência, né, passando para o pessoal, e agora hoje estou trazendo uma nova versão desse vídeo, contemplando, tá, gente, esses problemas que as pessoas tiveram, tá? Os problemas principais, gente, que eu recebi, foram três. Seria o quê? Que não funcionava na versão 2019, por isso esse vídeo vai ser feito numa versão 2019, para mostrar para vocês que funciona assim. O segundo ponto seria o quê? Os dados utilizados, né, gente, começavam como números e os nomes não aceitam valores numerais como início, mas como que eu trato isso também dentro do Excel? E também algumas coisas que fazem assim, os nomes também não tratam alguns caracteres dentro dos nomes, e quando o valor que vai virar nome, ele possuía dois caracteres não aceitos, uma vírgula e, por exemplo, e o espaço. E como que eu trato isso em cada um deles, tá, gente? Então, esse vídeo vai ser uma revisão daquele vídeo lá, certo? Vou pegar desde o começo, até mesmo o conteúdo daquele vídeo, vou repassar aqui de novo com vocês e vou colocar essas três adições, né? Uma versão 2019, como que eu faço quando os nomes começam com números e quando os meus nomes são definidos com mais de dois caracteres não aceito. Eu sou o Gago, do canal Gago do Excel, gente, toda semana trazendo conteúdos para vocês que pode agregar vocês no dia a dia, no trabalho de vocês, para ajudar vocês nisso aqui, tá? Então vamos lá para o nosso exercício agora, tá? Então, gente, o que eu tenho aqui agora, ó, certo? Eu tenho aqui já para mim, né, a minha lista, né, dos dados que eu tenho. Então, o objetivo desse exercício, gente, o que é? Eu quero trazer nessa coluna categorias, tá, gente? Uma lista suspensa, onde que vai trazer para mim esses itens que estão em verde mais escuro, traga nessa célula. E depois a subcategoria, ela é condicionada, tá, ao valor que está na célula que está da categoria, no caso a G2. Então, por exemplo, se eu definir como renda, eu quero que traga essa lista desse intervalo aqui para mim, certo? Para me escolher entre um deles dentro da minha lista suspensa. Quando a opção que for moradia, eu quero que traga para mim os itens que são de moradia. E assim por diante, tá? Como eu falei para vocês, vamos contemplar três. Esse aqui é o mais comum, né? Que as pessoas têm, praticamente sempre é um texto aqui em cima. E aí eu vou também contemplar a questão de números, né? Um inscrito me passou e falou: senhora, o meu não está funcionando. Aí eu pedi para ele mandar a planilha para mim. Ele acabou mandando e falei: senhora, não funciona porque ele começa com números. Mas como que e o nome não pode começar com número no Excel? E como que eu faço para tratar isso, tá? É o que a gente vai aprender agora nesse vídeo. E também uma segunda condição, né? Como assim, por exemplo, nessas despesas pessoais, o nome não aceita vírgula e também não aceita espaço. Então, como que ele vai tratar isso? Tá? Uma vez que a função substituir, que nós vamos utilizar como solução para esse tratamento de texto, ele só altera um de cada vez, tá? E a gente vai aprender como é que cria uma função substituir alinhada um com o outro, tá? Então, beleza, gente. Então, vamos começar pelo mais simples, tá? Que é o mais comum que a gente está utilizando, tá? Então, beleza. Primeira coisa que eu preciso fazer, para mim colocar uma lista suspensa, eu vou usar um recurso que se chama validação de dados na categoria lista, tá? Então, como é que eu faço? Clico aqui na opção, né? Primeira coisa, eu vou mostrar para vocês, tá? Olha, arquivo, e clico aqui em conta, tá? Mostrando para vocês, tá, gente, que eu estou trabalhando na versão do Excel 2019, tá, gente? Essa é uma queixa, né, que o pessoal falou assim: ó, não funciona no 2019. Eu falo para você que funciona sim. Então, o problema é outra coisa, talvez, que a gente vai sanar nesse vídeo aqui agora, tá? Então, deixa eu voltar para o meu exercício. Legal, tá? Uma vez que eu selecionei o meu intervalo, aqui eu vou inserir as minhas listas suspensas, tá? Quem vai colocar a lista suspensa para mim seria uma validação de dados. Então, você vai clicar em dados. No ícone que você vai ver aqui, ó, você vai mostrar validação de dados. Você pode clicar e clica aqui de novo em validação de dados. Ele vai abrir uma janela para você, certo? De validação de dados. E aí, aqui embaixo, né, no comando permitir, né, no campo, você vai escolher uma opção chamada lista. Beleza, quando eu escolho uma opção chamada lista, ele libera um campo para mim, chamando o campo fonte, tá? Esse campo fonte eu poderia até digitar a minha lista se ela fosse estática, eu posso selecionar um intervalo, que é o caso que nós vamos fazer aqui agora. Eu quero que a minha lista da fonte seja o quê? As categorias, por exemplo, eu pego da coluna A até a coluna E, né, da linha 1,
e acabo definindo esse intervalo vai alimentar a minha lista suspensa. E clico em OK. Você vai notar agora ó, que abriu um drop-down, né? E aí ele me dá uma lista suspensa. Então, por exemplo, se eu pegar agora aqui em renda, certo? Eu selecionei aqui, ele vai pegar, também tem outra lista que eu posso colocar cada uma das categorias. Então, gente, vamos fazer agora a subcategoria. Quando eu tenho uma renda selecionada, eu quero que a lista suspensa daqui para mim seja esses itens aqui, ó, tá? Para mim fazer esses itens, eu tenho que definir esse intervalo. Se eu fizer do mesmo jeito que eu fiz aqui agora, ela fica um intervalo estático, né, fixo, e eu não quero isso. Eu quero que ele fique dinâmico conforme eu seleciono o valor que está na célula G2. Tá? Para mim fazer uma coisa, eu tenho uma função que se chama indireto. Tá? Essa função indireto, o que ela faz? Ela converte um valor de texto em intervalo real. Mas, para mim chegar e definir um valor de texto, tem que ser uma referência. Então, o que eu faço com a função indireto? Eu preciso de uma referência para mandar para ele. Tá? No primeiro vídeo, eu explico bem certinho isso daqui. Então, o que eu faço? Então, eu preciso fazer o seguinte. Como eu não tenho um endereço marcado em nenhum lugar, eu tenho que falar que esse intervalo de célula, ele representa o nome de renda. Então, para fazer isso, como é que eu faço? Eu faço isso daqui, ó. Posso vir aqui, ó, e marcar como renda, certo? Então, como eu faço isso, o intervalo ficou como renda, olha só que interessante, ó. Se eu fizer aqui agora, eu vou até fazer aqui para lado de fora, ó, fizer uma questão, tipo assim, minha lista de validação de dados, em vez de escolher, eu posso converter a renda, né, esse texto em intervalo. Por quê? Porque quando eu chegar aqui em renda, ó, e viu que ele selecionou para mim? E aí, essa função indireto, como é que ela faz? Ó, eu coloco igual indireto, e aí eu teria que fazer o seguinte, de A2 a A8. Vou colocar como texto, tá, gente? A2, A8. Fecho aspas. Por quê? Porque eu estou falando que esse intervalo é um texto. E quando eu clico, ó, ele pegou o 13º salário, pegou a primeira lista, tá, gente? Como eu estou fazendo na versão 2019, a versão 2019 não tem a opção que tem no 365 de fazer o despejo das fórmulas, tá, gente? Então, por isso, ele só definiu o primeiro para mim, selecionou entrou com o primeiro. Mas isso aqui já é o suficiente, tá, gente? Para que eu possa fazer o quê? Pegar essa célula assim, essa fórmula, ó, dou um Ctrl C, um ESC para sair do modo de edição, e definir aqui, ó, um intervalo, vou ter que colocar só no primeiro, tá, gente? Aqui como validação de dados, ó. Se eu escolher como opção lista e dou um Ctrl V, certo? E aí ela chegou trazendo para mim os intervalos, entendeu, gente? Então, o que o indireto faz? Ele pega uma referência, tá, de intervalo de texto e transforma isso em intervalo real. Então, o que eu preciso fazer aqui agora? Ó? Só que se eu mudar agora para moradia, ó, ele continua, certo? Trazendo para mim a lista, né, de renda. Então, é aqui que está o ponto que a gente tem que trabalhar. Certo? Então, beleza. Vamos voltar aqui. Quero saber só você entendeu, tá? O que é isso aqui que a gente está falando, certo? E agora, o que eu posso fazer? Uma vez, para deixar isso dinâmico, isso aqui está estático, tá, gente? Para deixar isso dinâmico, eu posso falar o seguinte, olha, traga para mim o que for de moradia. Só que lembra que eu coloquei, né, um nome para renda? Certo? Eu vou alterar isso aqui de novo para renda, ó. Beleza. E agora eu vou fazer o quê? Troco esse valor que está aqui dentro de indireto para o valor que está contendo na célula G2. E dou Enter, tá? Legal, ó. Agora que ele pegou, ele trouxe para mim do mesmo jeito. Só que o que ele está fazendo? Isso aqui não é um valor de intervalo real, mas o renda representa um nome que está no meu intervalo, ó, que é esse intervalo aqui que eu estou mostrando, certo, gente? Então, gente, é muito importante entender essa questão do indireto, tá? Ele faz uma conversão e depois, e a questão também do nome que eu estou utilizando, tá? Então, se eu der o nome para todas essas listas aqui que estão, e depois pedir para ele vir aqui buscar e consultar e pegar o indireto para converter ele em intervalo real, ele vai alimentando uma lista minha dinamicamente, ok? Então, gente, é isso que eu preciso fazer aqui agora. Então, vamos lá, então,
dando sequência no nosso trabalho. Primeira coisa que eu vou fazer, vou dar um nome para todos os itens que estão aqui, tá? Para que eu não precise fazer um por um aqui, ó, definindo o nome, esse nome de moradia para toda essa lista, imagina que eu tivesse uma lista bem grande, vamos utilizar um recurso, né, de seleção avançado. Então, beleza. Você vai fazer o quê? Você vai selecionar todo esse intervalo, tá, gente? Uma vez que eu selecionei todo esse intervalo, certo? Eu não quero definir esses nomes em brancos aqui. Então, eu preciso selecionar somente as células que tenham dados. Então, você vai fazer o quê? Você vai vir aqui, né, em página inicial, localizar, certo? Ir para especial, tá, gente? Ok? Isso, ele abre uma janela para mim, de ir para especial. Lembrando, todos os valores que estão aqui, gente, são valores constantes. Eu não tenho fórmulas. Então, eu clico na opção constantes e deixo todos marcados, porque eu só tenho texto, né? Não faz diferença os outros, desmarcar os outros para mim. E clico em OK. Então, agora o que ele fez? Ele selecionou os dados que eu quero. Para mim definir todos os intervalos que estão selecionados com o nome do cabeçalho de cima, eu posso vir aqui agora em fórmulas, tá, gente? E vou criar aqui, ó, criar a partir da seleção, tá? Se eu clicar nesse botão, ele vai falar o seguinte, esse intervalo vai chamar renda, esse intervalo vai receber o nome de moradia, e esse intervalo vai receber o nome de alimentação e assim por diante, tá? Então, clico aqui, criar a partir da seleção, linha superior, certo? Ele pergunta para mim quem que eu quero definir como nome, certo? Se é linha superior, se é coluna, no caso, definiu só linha porque todos os meus intervalos estão selecionados que proporciona somente linha superior. E clico em OK, tá? Para eu saber se meu intervalo está realmente selecionado, clico aqui no gerenciar nome, ó, e já veio a minha lista, tá? Tudo que tem aqui, e está falando que tem os nomes definidos e a quem eles se refere, que valor que está, são os valores que estão nas células, e aqui qual a referência que ele está. Ó. Posso até ampliar um pouquinho mais aqui, ó. Deixa eu abrir aqui, e aqui a referência no qual o nome está se referenciando. Ok, gente? Então, vamos lá agora. Uma vez que eu defini o nome, agora o que eu preciso fazer? Eu preciso converter, né, esse nome, né, em intervalo real, e é isso aqui agora que ele está fazendo, ó, certo? Então, o que eu vou fazer aqui agora? Ó? Posso vir aqui agora, pego esse valor que está aqui em direto, né, e faço isso aqui, ó, dou um Ctrl+C, um ESC, e vou lá, né, agora seleciono todo esse intervalo aqui para mim, dados, validação de dados. Ele falou que já tem algumas células, né? Algumas células têm validação, outras não. Se eu quero estender a validação, eu digo que sim. Ele abriu para mim. Lembra aquele nome que eu tinha definido que estava estático? Agora eu posso trocar, né, esse aqui por essa forma, tá? Indireto G2. E clico em OK. Vamos ver se está funcionando agora, tá? Se eu pegar aqui agora na lista suspensa, tá vendo? Tenho aqui os nomes de salário e de renda. E agora vou alterar isso aqui para moradia, ó. E agora o que ele faz para mim aqui? Ele acabou retornando para mim os dados de moradia, tá, gente? Isso aqui agora tá legal. Vamos entender agora vamos testar os outros. Então, vamos pegar despesas pessoais. Tá, gente? Despesas pessoais, na hora que eu clico, ó, ele não abre nada para mim, tá, gente? Isso foi um problema que as pessoas identificaram. Pô, como ele não abriu nada, e aqui que tá vendo essa referência do indireto que tá dando para mim, ó. Referência, por quê? Se eu pegar aqui, ó, despesas pessoais é o nome que está sendo convertido. E se eu for lá na guia Fórmulas e Gerenciador de Nomes, você vai notar que o nome despesas pessoais, o nome não pode receber um caractere de nome composto. Então, ele não aceita espaço como nome. E aí, automaticamente, ele acaba trocando os caracteres que ele não aceita por underline. Tá, gente? Isso é uma característica quando você define os nomes. Então, para isso aqui, o que eu faço agora? Pego eu preciso trocar, né, esse valor de despesas pessoais com espaço para despesas pessoais com underline. Esse caractere se chama underline, tá? Então, se eu fechar aqui, ó, como que eu faço para trocar esse caractere? Só que eu não quero afetar os valores que estão aqui, porque se eu ficar colocando underline, fica uma coisa meio... não fica tão apresentável e é uma coisa, toda vez alguém vai definir o nome com algum espaço. Para isso, eu vou inserir uma função que vai chamar igual substituir. Ó. Essa função substituir, tá? Deixa eu abrir aqui o assistente. Ela faz o que para mim? Ó? Eu mando um texto nesse argumento para ela, que no caso meu vai ser o G2. E aí o texto antigo, tá, gente? Eu quero trocar o espaço que está aqui dentro, tá? Então, entre aspas duplas, tá, gente? Aspas duplas, espaço, aspas duplas. E eu vou trocar agora por um outro caractere que se chama aspas duplas,
underline, aspas duplas, tá? E aí eu clico, e aqui o número da ocorrência eu deixo em vazio porque eu quero que troque todas as ocorrências para mim. Então eu venho aqui, clico em OK. Beleza, despesas pessoais. E agora, o que eu vou fazer agora? Uma vez que está despesas pessoais, agora em vez do G2, tá, eu vou pegar o valor que está aqui dentro, ó, nessa função substituir. Veja que agora ele aqui até trouxe para mim, tá? Então, beleza. Uma vez que ele trouxe para mim essa função substituir, ele trocou isso aqui e já trouxe uma correspondência que realmente, despesa, underline, pessoais, possui um nome para ela, tá? Para isso aqui agora eu vou fazer um recurso, tá, gente? Como isso aqui está pegando G2 e o valor o indireto está pegando na I3, pega o valor da fórmula que está na I3 sem o sinal de igual, tá, gente? Guarda bem isso, tá? Sem o sinal de igual, dou um Ctrl C para copiar, joguei para a área de transferência e dou um ESC para sair do modo de edição. Uma vez que está na área de transferência, eu substituo esse I3 ó, por valor da minha fórmula que estava lá, substituir, certo? Não vai mudar em nada, só que agora essa fórmula indireto, eu vou pegar ela com o sinal de igual, tá? Ctrl C e ESC para sair do modo edição. Seleciono novamente aquele intervalo onde tem minhas validações de dados. Clico aqui em validação de dados. Validação de dados na lista. Agora substituo essa fórmula por essa nova fórmula, tá, gente? E eu clico em OK, certo? E agora você vai ver que carregou para mim, deixa eu ver, isso, olha que legal. Carregou para mim todas que são as despesas pessoais. Se eu selecionar agora aqui um outro item de carro, ele vai acabar carregando para mim os itens que são relacionados a carro, certo, gente? Então, as subcategorias de carro, tá? Isso aqui agora, né, posso até excluir eles aqui se eu quiser, não afeta nada, tá, gente? Então, isso aqui agora é minha validação de dados. Agora, se eu colocar moradia, ele acabou selecionando para mim aqui aluguel, que é um item de moradia. Certo, gente? Então, isso aqui é o básico que a gente tem. Então, vamos recapitular o que nós fizemos, tá? Eu peguei, defini uma lista suspensa em categoria direto desse intervalo de célula. E aí, para deixar ele dinâmico, dei um nome para cada categoria, tá? Pegando para mim cada categoria, eu dei um nome para um intervalo que onde está a subcategoria deles, deu o nome de renda. Para isso, utilizei o recurso criar a partir da seleção, tá, gente? Isso, beleza. Uma vez que eu dei o nome para eles, certo? Os nomes estão aqui, eles referenciam o intervalo. Como eu não tenho o nome do intervalo em texto, né? Utilizei uma função chamada indireto. Está até aqui dentro, aqui. Deixa eu só abrir a validação de dados. Indireto para poder converter um valor de texto para mim. E quem está dando esse valor de texto que referencia os intervalos nas minhas categorias seria o que está definido na célula G da categoria. E aí eu encontrei o problema que a função, os nomes não aceitam alguns caracteres. E um deles seria o espaço. E aí quando eu defino o nome, ele acaba trocando o espaço por underline. Então, por isso, usei a função substituir para trocar isso aqui. Ok, gente? Isso aqui, gente, é o básico, tá? Que a gente fizemos fazer nesse trabalho, tá? A partir disso aqui que eu fiz com vocês, pintou algumas dúvidas, tá, gente? E aí, que foi o primeiro. Vamos pegar o exemplo de números, que não conseguiu fazer, tá? Se eu fizer esse mesmo trabalho aqui agora, ó, certo? Vou vir aqui. Vou pegar na dados, né? Validação de dados. Eu vou pegar o número da conta. Deixa eu definir como lista. E aí eu defino aqui esses trabalhos aqui, certo? Ok, ele trouxe para mim. Até aqui não há problema nenhum, certo? E aí o número da conta, ele tinha que trazer o número da conta que começa com 1, né? Aqui eu coloquei para identificar quem começa com 2. E aí quando eu faço esse mesmo trabalho que eu fiz aqui agora, ó, certo? Vou pegar esses nomes aqui agora. Tá, gente? Eu vou repetir todo o trabalho que eu fiz na outra, tá? Dou um F. Lembra que eu vim aqui agora, deixa eu mostrar outra coisa para vocês. Lembra que eu vim aqui e achei a opção ir para especial? Eu não preciso vir aqui pelo menu, tá? Uma vez que eu peguei esse aqui, eu posso teclar F5. E aí ele fala para mim o seguinte, especial, tá? E já vai abrir essa janela para mim. Eu uso muito mais a tecla F5 do que vir aqui no menu, na faixa de opções e buscar ele, certo? A mesma coisa eu faço, tá, gente? Escolho constantes, porque ele vai fazer uma seleção das células que possuem valores constantes e deixo marcado tudo, porque não vai fazer diferença para mim. E aí ele selecionou. Agora o que eu faço? Do mesmo processo que eu fiz, venho aqui, fórmulas, clico em criar a partir da seleção. Certo? Ele definiu para mim linha superior.
Legal. Vamos ver se criou. Sim, tá vendo? Ele criou os nomes, tá? Então, o que que aconteceu aqui, ó? Você já vai notar que ele não aceita um nome começar com um número, tá? Um algarismo. Então, o que ele faz para mim? Ele aceita o nome, porém, ele coloca um underline na frente. E aí, o que que aconteceu? Quando eu fiz, aqui eu sei que eu não tenho espaço, né? Quando eu fiz a função aqui, ó, igual indireto, certo? Pegando o valor desse que está no G1, que é o nome que eu criei e fechei, ele me deu para mim um ref, tá? Então, para mim solucionar isso aqui, gente, é simples, tá? Se eu tiver absoluta certeza de que todas as minhas contas começam com um numeral, então eu não preciso nem fazer o tratamento de substituir, no caso. Eu só faço o seguinte, ó. Vou concatenar um caractere, tá? De underline na frente dele. Então, como é que eu faço? Abro uma aspas duplas, teco underline e fecho uma aspas duplas e coloco um E comercial, certo? Uma vez que eu fiz isso, ó, tá vendo que ele já trouxe para mim a lista? Ó? Por quê? Porque eu sei que se o nome ele sempre não vai aceitar um algarismo na frente e ele, automaticamente ele colocou um underline, eu também coloco isso só aqui dentro da minha fórmula e não aqui dentro dos meus códigos, entendeu? Então, como é que eu faço agora? Ó? Indireto, certo? Copio todo esse código, dou um Ctrl C e um ESC para sair do modo de edição. E eu venho aqui agora em dados, texto, validação de dados, e venho aqui escolho a opção lista. Opa, peraí, gente, fiz uma coisa errada, tá? Tem que selecionar aqui primeiro, tá? Legal, selecionei. Validação de dados, lista, e venho aqui, ó. Coloquei, tá, gente? O segredo tá em colocar, concatenar, que a gente fala é juntar, né? Um underline na frente do valor que está na célula G2. E clico em OK. E você vai ver agora que ele agora traz para o meu código. Ó. Vamos ver se ficou dinâmico? Se eu pegar agora a conta começa com 4, você vai ver que todos os itens que começam com 4. Então, gente, isso aqui ó, ela soluciona um problema que aconteceu com um inscrito que falou assim, olha, eu coloquei, mas não funcionou. Aí eu falei para ele, manda planilha para mim. Ele falou, me mandou e falou assim, nossa, está começando com um número e ele não aceita com um número um nome, certo? Mas tudo tem solução, tá, gente? O segundo problema agora seria o quê? Exemplo, né, de espaço e vírgula. Por exemplo, isso aqui para mim na coluna D vai ser o meu problema, tá? Então, vamos aplicar tudo que nós aprendemos aqui primeiro, tá? Seleciono esse intervalo. Validação de dados, escolho a opção lista, tá, gente? Agora eu posso ir um pouco mais rápido, porque vocês já entenderam o conceito disso, tá? E seleciono essas células aqui e clico em OK. Legal, ele selecionou, show de bola, renda. E agora o que eu vou fazer? Vamos entender aqui agora um pouco mais. Deixa eu aplicar um pouquinho para cá. E aí agora, como eu tenho a subcategoria, eu quero que carregue agora o mesmo conceito das outras que eu tenho, certo? Então, o que eu vou fazer? Vou utilizar aqui a função indireto. Deixa eu montar aqui, peraí. Opa, cliquei aqui, foi demais. Beleza, puxei um pouco aqui, tá? Aqui vai ser o quê? Se eu pegar agora a função igual indireto, ou melhor, desculpa, antes de colocar o indireto, né? Eu tenho que vir aqui, né? Selecionar esse intervalo para definir o nome para eles, tá? Teco F5. Especial, mesmo padrão, tá, gente? Constantes e números. E agora vem aqui na guia Fórmulas e criar a partir da seleção, tá, gente? Tá claro para vocês isso que eles estão fazendo aqui agora, certo? Linha superior, porque os nomes a linha superior vai definir para mim os nomes. Deixa eu ver se criou os nomes. Muito bem, gente. Aqui embaixo tá os nomes, tá vendo? Tá vendo? E você vai notar aqui agora ó, que E, vírgula renda, E, vírgula moradia e despesa pessoais, ó, ele colocou S, underline, então ele trocou os caracteres que não aceita, não recusando, tá, gente? Essa parte é legal, não recusando, mas eu preciso ter o conceito de saber disso. E aqui ele acabou trocando tanto a vírgula quanto o espaço por underline, certo? Muito bem, então agora o que eu vou fazer? Se eu vier aqui agora ó, e pegar, né, vim aqui e colocar igual indireto e pegar o texto né, da célula G2, que representa um intervalo para mim,
ele acabou dando um ref para mim, certo? Então, uma vez que ele deu esse ref para mim, tá? O que eu preciso fazer? Eu preciso que ele chegue e fale o seguinte para mim. Cara, por quê? Ele trocou a vírgula por underline. Então, eu tenho que usar a mesma função substituir que eu usei no começo, tá? Então, vamos lá. Igual substituir no G2, certo? Troca para mim quem? Troca para mim o texto, né, que é a vírgula, abre aspas duplas, vírgula, fecha aspas, ponto e vírgula, que é o novo argumento. No novo texto, eu vou colocar o quê? Aspas, underline, fecha aspas, e fecho minha fórmula, tá? Então, uma vez que ele fez isso aqui, ó, no G2, tá? Ele vai falar o que para mim aqui? Tá pegando o G2, tá tratando o G2 aqui para mim, certo? Então, eu vou fazer isso aqui agora, ó. Posso pegar essa fórmula substituir, dou um Ctrl C, e venho aqui, ó, e vou dar um Ctrl V, substituindo o valor da G2. Certo? Ele vai funcionar? Vai. Beleza, agora já funcionou, né? Trouxe a lista que seria daqui para mim. Agora, vamos entender agora a questão da despesa pessoais. Ele deu erro de novo, tá, gente? Por quê? Porque essa função substituir, ela trocou a vírgula por underline, mas eu tenho espaço que também não é aceito pelos nomes. E aí, o que eu faço agora? Entro agora com uma nova versão, certo? Então, é igual a substituir, certo? Aí eu pego o quê? O valor que está aqui dentro da I3, né? Desculpa. E substitui para mim agora o texto antigo, que seria agora é o espaço, ponto e vírgula, e agora eu vou substituir por underline também. E dou entrei, certo? E agora, dessa aqui que eu estou pegando, certo? Essa fórmula que eu estou buscando aqui, legal. Ele está fazendo o que para mim aqui? Está pegando o valor da I3, né? E já convertendo isso aqui para mim, tá vendo? Primeiro ele tem S, né? Vamos pegar G2, ó. S, vírgula, despesa, espaço, pessoais. E aqui nessa primeira fórmula, ele substituiu a vírgula por underline, por isso funcionou, para os itens categorias que não possuem espaço, mas aí ele deu problema para as categorias que têm espaço. E aqui agora eu fiz o quê? Peguei o resultado dessa fórmula de cima aqui, que está na I3, e troquei agora o espaço. Mas como que eu vou fazer isso para jogar isso lá dentro? Você vai fazer o efeito aninhado, né, da função substituir. Como assim que funciona isso, tá? Então, você vai pegar essa fórmula que está aqui, ó. Tá vendo que na célula eu estou pegando o valor da I3? Então, a fórmula que está na I3, sem o sinal de igual, dou um Ctrl C, dou um ESC e vou substituir o valor da I3 aqui, ó. Isso vai mostrar para você o que é uma função substituir aninhada, ó. Ela está fazendo o quê? Ela pegou o efeito, substituiu o primeiro. Primeiro aqui, ó, essa primeira fórmula, ela substitui a vírgula pelo underline, e essa segunda pega o resultado dessa função, dessa fórmula, né, dessa função substituir, e aplica agora a substituição do espaço por underline. E se eu tiver o terceiro caractere, faço um terceiro alinhamento, tá? Então, beleza, gente. E agora o que eu faço? Isso aqui agora, ó, pego essa fórmula que está aqui, ó, substituir totalmente, Ctrl C, ESC, e vou jogar aqui agora, ó, no lugar desse substituir que está aqui, ó. Ctrl V. E ver que agora ele funcionou, tá, gente? Então, para finalizar agora, o que você faz? Você pega toda essa fórmula em direto com as duas funções substituir, dou um Ctrl C e um ESC para sair do modo de edição. E agora seleciono esse intervalo, venho em dados, validação de dados, pego a opção lista e venho aqui, ó, Ctrl V. Gente, isso é muito legal, tá, gente? Então, presta bem atenção, ó, indireto, função substituir e clico em OK. Vamos ver se está funcionando. Legal, gente, ó, despesa pessoais, vestuário. Se eu chegar aqui agora, moradia, vamos ver quais são os itens de moradia, certo? Peguei aqui, ó, também está trazendo legal. Isso aqui nem preciso mais delas, tá, gente? Ó. Então, gente, o que aconteceu aqui? Vocês viram que, com base naqueles vídeos que eu coloquei primeiro, né? Ela conseguiu trazer para mim alguns problemas que o pessoal apontaram, e eu vim aqui, trouxe para vocês agora uma nova versão com a solução desses problemas, tá? Então, a primeira coisa, o padrão que é com espaço, né? O mais comum, quando
a sua lista começa com números, e quando define nome que não aceitam, e quando tenho mais de um caractere que não é aceito, ok, gente? Então, gente, se esse conteúdo foi legal para você, se você gostou, certo, gente? Curtam, compartilhem, se inscrevam no nosso canal, porque é tudo isso aqui que vai fazer a gente trazer mais conteúdos para vocês para o dia a dia, ok, gente? Espero que vocês tenham gostado, ficou um vídeo um pouco longo, mas a explicação proporcionou isso aqui para vocês, tá, gente? A solução de problemas de vocês no dia a dia, ok? Até o próximo vídeo, gente!